Lá você me fala. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o vereador Pedro Kawai, e nessa tarde nós estamos aqui nessa live para conversar com o doutor Firmino Alves Lima. O doutor Firmino, ele é o juiz titular da primeira vara do trabalho aqui de Piracicaba, e nós vamos conversar sobre as relações do trabalho nessa época de pandemia, nessa confusão toda que o mundo está envolvido, infelizmente, e que afeta com certeza o trabalhador, o empregador. E também nós temos as duas medidas provisórias, a 927 e a 936 de 2020, que foram instituídas pelo governo federal. Doutor Firmino, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar com a gente aqui hoje, a gente poder estar fazendo esse bate-papo aqui com os nossos amigos do Facebook. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Eu que agradeço o convite de estar aqui e poder prestar, de alguma forma, o serviço para ajudar a comunidade nessa época tão tormentosa, né? Como o vereador disse. E bota tormentosa nisso, não, doutor? Doutor, a gente sabe que a medida 927 aí de 2020, ela trouxe várias medidas aí visando principalmente a preservação do emprego e da renda, né? Uhum. Entre outras coisas, ela permite a antecipação de férias, a programação, a prorrogação do prazo para o pagamento do fundo de garantia, né, relativo aos meses de março, abril e maio. Como é que o senhor viu a reação dessa medida provisória? Como é que o senhor viu, como é que ela foi efetivada? E como é que o senhor viu até a instituição dela no dia a dia de hoje? Bom, vereador, demais participantes, então, trata-se de uma situação absurdamente excepcional. Nós não temos algo inédito, um fato inédito da história moderna, uma tragédia, né? Porque é uma tragédia que nós estamos perdendo muitas vidas, milhares de vidas estão sendo perdidas não só no Brasil, no mundo todo, por conta de uma doença que nós pouco conhecemos. Né? E, enfim, tentamos aqui tomar algumas medidas, mas, enfim, a sociedade toda está sob risco. Né? E a melhor indicação que foi dada pela Organização Mundial da Saúde é promover o isolamento das pessoas para que não se alastre tanto o contágio, já que esse contágio é acelerado, a taxa de contágio é rápida, né? E isso tem levado a diversas situações assim, muito graves. Por conta disso, né, foram determinadas medidas extremamente excepcionais, né? Temos que entender isso, são medidas drásticas, mas, enfim, quando se trata de vidas humanas, acredito que devam prevalecer a defesa da vida humana. Né? Nesse sentido, foi determinado o fechamento de determinadas atividades, tanto comerciais como industriais, e algumas mudanças em diversos setores para que pudesse enfrentar. Né? Com esse fechamento, ou com essa redução, isolamento das pessoas em suas casas, muito do movimento da economia caiu, obviamente. Né? E, por conta disso, os empregadores também passaram a ter dificuldades na hora de honrar seus compromissos trabalhistas também. Isso é nítido, já não vínhamos numa situação das melhores, né? Então, o país, antes da pandemia, já vivia um desemprego elevado, dificuldades econômicas de toda espécie, uma crise já bastante acentuada. Enfim, nós buscamos, né, o governo buscou, de algum modo, flexibilizar a legislação trabalhista para atendimento dessa excepcionalidade. Então, temos que entender que é algo muito específico para enfrentar um momento delicado que não só a população brasileira, mas toda a humanidade está enfrentando. Com isso, a ideia foi que tirar alguns custos do trabalho, né, mas, de algum modo, garantir alguma renda para que as pessoas possam sobreviver. Claro que não a contento depende muito aí também de questões financeiras do governo. As medidas, então, elas são excepcionalmente tomadas com quebras de princípios trabalhistas consagrados. E na sexta-feira passada, nós tivemos o julgamento da DI 6363 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual entendeu a quebra de um importante marco da Constitucional, que é a redução salarial somente por acordo coletivo. O Supremo entendeu que, para esse momento, pelo menos assim é o que me parece, eu não tenho a redação da decisão final, e é aquilo que vai vincular os juízes,
né, de modo geral em todo o país, é que para esse marco é possível flexibilização de alguns direitos consagrados na Constituição, como salvaguarda ali da própria manutenção das condições de emprego ou até mesmo da própria vida humana. Então, nesse caso, doutor, aquela questão da garantia do salário mensal, sem redução, em hipótese alguma, ele já, por conta dessa decisão, ele já pode ser quebrado por conta da exceção que é a pandemia, né? Que é um caso totalmente atípico que a gente nem imaginava que um dia isso ia acontecer no mundo. De fato, já poderia ocorrer por outras situações. Quando nós falamos, por exemplo, a crise do plano Collor, lembra aquela falta de liquidez, todo mundo tem a poupança confiscada, né? A aplicação de uma lei de 1965, não me recordo aqui o número, mas permitiu a redução de salários desde que fosse por acordo coletivo, ou seja, um acordo tabulado entre a empresa e o sindicato com a autorização dos trabalhadores. Hoje, a medida provisória, até por conta da situação específica de possibilidade de aglomeração também, que seria um xingamento, não poderia ter acordo coletivo, mas sim com acordo individual. Essa questão do acordo individual foi questionada na STF pelo Partido Rede Solidariedade e o Supremo rapidamente decidiu, na sexta-feira, por unanimidade, é como parece, em que, nessa situação específica de pandemia, a supressão dessa garantia constitucional ela seria justificável, seria razoável. Na verdade, então, o que o senhor está dizendo aí é o nosso famoso artigo 2º dessa medida provisória 927, né, doutor? Exatamente. É muito polêmico, a gente vê bastante aí nas redes sociais, na imprensa, aquela discussão de acordos individuais entre empregador e empregado, aquela discussão de não passar por sindicato, e a gente sempre tem que entender que... E agora, a minha dúvida é, doutor, como é que a gente separa isso? Porque a gente tem empresa com 2 funcionários, empresa com 200 funcionários, como é que ficou essa discussão toda, esse momento de discussão? Porque uma coisa é a gente fazer uma empresa, um pequeno comércio aqui do corredor comercial, com 1, 2 funcionários, e uma indústria lá, ou sei lá, um grande magazine com mais de 50, 100 funcionários. Existe uma diferença, tem que ter uma discussão diferenciada disso, não tem? Aí o que prevaleceu foi exato o texto, né, que foi confirmado o texto da medida provisória 936, no sentido que o acordo individual é válido dentro daquelas faixas salariais, ou seja, abaixo de 3.135 e acima de 12.000 e alguma coisa, que é o dobro do teto de benefícios da Previdência Social. Para essas situações, o acordo individual ele é válido. O que é importante relatar é que tal acordo ele só passa a ser válido se, no prazo de 10 dias após a sua celebração, o Ministério da Economia seja comunicado sobre ele. Porque, se não tiver essa comunicação, o acordo perde um dos seus requisitos fundamentais de validade, porque é o seguinte, quando se faz a comunicação do acordo, entra o benefício do governo a pagar em 30 dias após a comunicação. Então, se não houver essa comunicação, o acordo se torna inválido e o empregador é responsável por todos os salários e encargos trabalhistas do período, aí, que seja da suspensão ou da eventual redução da jornada de trabalho. Independente do acordo que foi feito, então, mas daí ele não precisa fazer diretamente para algum sindicato, alguma coisa, tem que fazer direto com o Ministério, é isso? Faz direto com o trabalhador, mas ele tem que comunicar. Né? A obrigação ele é de comunicar o empregador, comunicar o sindicato. O sindicato tem que ter ciência disso, até mesmo para fiscalizar, porque, infelizmente, nós já começou a aparecer aí até algumas situações, o pessoal faz acordo para suspensão do contrato de trabalho, mas a pessoa continua trabalhando. Aí não dá, né? Não dá. Ou faz acordo para redução, mas a pessoa pratica hora extra. Então, como é que pode, né? Alguma coisa assim, nós temos que entender que assim, se o acordo é feito para ajudar o empregador não pode abusar do benefício que ele está tendo nesse momento. Tá. O senhor estava falando a questão de fiscalização, de acompanhamento pelo sindicato. Uma outra coisa que a gente fica preocupado, que talvez possa acontecer algum abuso, né, até alguma distorção, é que a gente tem também na 927 a questão da organização do home office, do famoso
trabalho em casa, aquele teletrabalho, né? Eu fico meio preocupado. Como é que a gente controla isso? Como é que a gente vai fazer como é que o empregador, como é que eu posso controlar? E aí eu digo juridicamente isso depois, comprovar se trabalhou, se não trabalhou, quantas horas trabalhou, se deixou de trabalhar, ou o próprio colaborador comprovar, olha, eu trabalhei, eu fiz e você não está querendo me acertar. Como é que fica essa relação toda num momento que é um momento diferente, né, doutor? Uma coisa é você, nos países de primeiro mundo, está acostumado a ver o home office. Por exemplo, meu irmão trabalha no Canadá, ele veio para o Brasil recentemente, e ele ficou trabalhando daqui, daqui da casa do meu pai, ele ficou trabalhando lá na empresa dele. E no Brasil ainda é muito recente isso, né? Como é que está essa situação, o acompanhamento desse controle da jornada? Bom, a questão do teletrabalho já é um ponto polêmico pela sua natureza em função da reforma trabalhista, a Lei 13.467, que adicionou o parágrafo 3º no artigo 62 e regula o teletrabalho como aquele trabalho executado em casa, em que a jornada, assim, segundo a lei, seria impossível de ser controlada, né? E, enfim, então, aquelas pessoas que estão executando teletrabalho, por exemplo, em tese, não teriam direito às horas extras, como se fosse um gerente ou aquela pessoa que prestava serviço externo, né? Aí entra um ponto polêmico já, porque nessa situação eu acredito que existe algum meio de saber, até mesmo por conta de ingresso no sistema, login, logout, alguma coisa tal, serviços executados, enfim. Eu particularmente, eu vejo que não é impossível fazer o controle de horário, mas essa foi a opção do legislador, né? O que leva a um ponto polêmico é o seguinte: agora, a pessoa que é levada para home office, ela pode ter redução de jornada de trabalho, mas se ela não tem jornada de trabalho, como é que ela vai ter redução? Né? Então, aí ficou uma situação que leva a um próprio questionamento da questão da lei do teletrabalho, né? O que pode acontecer é que o teletrabalho, de fato, ele é positivo para os fins que se destinam hoje, né? Que é evitar o contato social, e aquelas pessoas que possam ter condições de executar teletrabalho, né? Eles podem fazer isso da sua casa, desde que tenha equipamento. Se não tiver equipamento, a empresa deve fornecer um meio para que isso possa ser feito, né? Desde, observadas as condições também de salubridade, de meio adequado de trabalho, né? Porque, por exemplo, não é muito recomendável ficar trabalhando, escrevendo muito tempo com o notebook. Isso já é tecnicamente demonstrado que o teclado do notebook, por longo tempo de trabalho, ele é danoso para os punhos. Enfim, mas basta o empregador chegar ao trabalhador e comunicar: olha, a partir de tal dia você vai estar em teletrabalho, e cabe ao empregador tomar todas as precauções para que esse teletrabalho seja executado. Agora, como ele não tem verificação de controle, né, não por conta, assim, então fica difícil a verificação de trabalho, de horas de trabalho, né? Só para explicar para o vereador e para outros os ouvintes nossos aqui, o teletrabalho é muito praticado no Poder Judiciário, tá? Já vem sendo praticado. Nós não controlamos o tempo trabalhado, mas nós estipulamos uma determinada produção que deva ser cumprida, né? E por conta disso é que nós controlamos o trabalho, se está bem sendo executado, enfim, são outros critérios, né? Inclusive com um acréscimo de uma carga normal de trabalho, ou que tivesse um trabalhador que, por exemplo, estaria alocado no fórum, né? O teletrabalho ele é concedido com um acréscimo de metas a serem cumpridas em relação ao trabalhador normal. Inclusive eu assisti durante a semana, eu estava acompanhando algumas matérias na imprensa, a vantagem do home office nessa questão da produtividade, na questão do aumento de metas, é o tempo de deslocamento, né? Você ganha esse tempo, porém você ganha a meta também para cumprir, né? Aumenta o negócio aí.
Para o senhor ter uma ideia, por exemplo, a cidade de Bogotá é uma cidade que tem um trânsito muito difícil, né, capital da Colômbia, então o teletrabalho é extremamente incentivado para que tenha menos deslocamento na rua, o tempo se gasta muito. Agora, certas atividades não podem ser executadas via home office, ou outras são prejudicadas, né? Eu fico pensando, assim, por exemplo, se eu tivesse filho pequeno, estou fazendo teletrabalho aqui, vou fazer audiência e, de repente, entra um filho pequeno, que no meio da audiência, enfim, nós temos que ter uma disciplina muito boa para saber separar trabalho e casa e conseguir ter o mesmo rendimento, né? Nós temos essa dificuldade, mas também tem essa vantagem. Enfim, tudo, né, uma coisa pode compensar a outra. É a famosa transformação, né, doutor? A gente está passando por um momento de extrema transformação, seja na vida, no emocional, no profissional. Eu acho que de tudo a gente tem que tirar algum proveito, de tudo a gente tem que tirar um agradecimento, um conhecimento. E confesso para o senhor que esse ritmo novo que eu estou vivendo, que é um pouco metade home office, metade gabinete, eu tô meio perdido ainda na questão de comportamento, de organização de horários, porque já são praticamente 8 anos trabalhando no mesmo ritmo, e eu mudei. Eu fico imaginando, por exemplo, um empresário que tem um escriturário, por exemplo, um funcionário do fórum que tem lá 10, 15, 20 anos de fórum, e de repente adota um home office, e eu imagino uma situação totalmente diferenciada que deve ser. Não, concordo, muda muito, inclusive, porque eu, por exemplo, eu moro sozinho, então eu tenho que cuidar da minha casa também, né? Tenho que tomar todas as obrigações, enfim. Estou aprendendo a cozinhar, estou aprendendo a passar roupa, né, razoavelmente, enfim. Vamos aí, é a dificuldade que cada um vai ter que enfrentar, mas estamos aí para isso, né? É o crescimento. Doutor, outra coisa aqui que eu fiquei muito em dúvida é a questão também na questão da 927, a questão das horas, das férias, né? Uhum. As férias a gente pode antecipar, pode fazer o pagamento de um terço. Para o trabalhador, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, é um momento de jogar essa despesa, de amenizar essa despesa e vai garantir o emprego. Agora, por exemplo, eu tiro férias em maio, meu colaborador tira férias em maio, 15 dias em maio, 15 dias em dezembro. Esse acerto de um terço, ele fica para dezembro ou ele tem que ser feito agora em maio? Não, ele fala que pode ser feito após o período de coisa, né? Após o término de coisa, porque normalmente o acerto tinha que ser feito antes do gozo de férias, né? E agora ela passa a ser feita a posteriori, né? Em termos de coisa. Essa questão das férias é muito. O senhor tocou num ponto aí que é bastante delicado até, porque, por exemplo, eu vou conceder férias para o senhor agora em maio, né? E o que você vai poder fazer nas férias nesse período agora? Nada, fica em casa. Né? Então, alguns questionam, né, e acho que até tem um pouco de razão, falam, olha, as férias, na verdade, estão sendo concedidas para que elas não sejam aproveitadas, né? Mas o certo é que é uma medida, e em especial para aquelas pessoas que trabalham em situações, não aquelas pessoas que fazem parte de grupo de risco. Essas têm prioridade, essas pessoas têm que ser afastadas do trabalho de qualquer modo. Então, a concessão de férias aqui, eu entendo, por mais que seja prejudicial, mas ainda ela tem um lado positivo, que é, por exemplo, no caso desses trabalhadores de risco, tirá-lo da condição de trabalho sem que ele tenha redução ou mesmo suspensão do contrato de trabalho, pelo menos pelos 30 dias que tem. Né? E tem a sua saúde protegida, né? Fica a saúde protegida. Aí o pagamento fica estendido ao terço a posteriori do período, poderá ser no próximo período, enfim. Não há aquela obrigação de antecipação de férias que o empregador normalmente dá, né? E exatamente nesse momento faz isso porque o caixa de todo mundo está baixo. Né?
Outra coisa, outra pergunta que chegou para a gente aqui é a questão do fundo de garantia, né? Postergar o pagamento do fundo de garantia, principalmente dos meses de março, abril e maio, né? Que ficou lá para o final do ano. Aí agora, qual é a dúvida? Chega lá no final do ano, eu tenho, por exemplo, pagamento, eu tenho que pagar o março e novembro, ou outubro, eu não lembro agora o mês certo. Esse mês de março, lá no final do ano, eu consigo parcelar, eu tenho que pagar os 2 meses, por exemplo, vai acumular. E aí o empregador, tanto é que tem muito empregador que está preferindo se endividar agora do que postergar esse recolhimento do fundo de garantia. Como é que o senhor vê? Como é que a gente faz isso aí? Pode pagar parcelado? Não, né? Eu acho que não. A lei prevê um parcelamento em até 6 vezes, né? Então, ela prevê o quê? O que chamam de ferimento. O senhor não precisa pagar essas 3 parcelas agora, de abril, maio e junho, no prazo que vence. E não pagando, não incidirá multa nem juros ou outros encargos por conta disso. E o pagamento, ele poderá ser feito a partir de até 6 meses, né? Decorrentes do parcelamento. Então, vai pagando, em 6 meses, estaria pagando 50% de cada parcela devida, sem encargo, claro, ultrapassado o prazo, aí virão os encargos, tal, que seja TR mais 0,5% de juros e multa, né? Então, a partir de coisa que o vencimento vai ser assim, 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020. Ou seja, terminado esses 90 dias, presumem que a crise vai passar, e aí sim que vai ocorrer essa situação. Tá. Agora, pulando um pouquinho para 936, doutor, o que o senhor destaca? Assim, porque as duas são para manutenção do trabalho e da renda. Quais os grandes efeitos dela na defesa aí do trabalho e da renda? Como é que o senhor vê isso, a 936? Bom, a ideia foi ideia do governo, né, que é o legislador, porque trata-se de medida provisória, foi exatamente manter o emprego sob condições excepcionais. Então, ele abriu 2 opções, que é a redução de salário proporcional com a redução de jornada, e isso pode ser feito em 25%, 50% ou 75%, que normalmente não se admitia abaixo de 25%, hoje pode chegar até uma redução de 70%, com o pagamento de um complemento pelo governo chamado Benefício Especial de Preservação, Emprego e Renda, que já virou, né, o sigla é BPER. E como funciona os pagamentos do BPER? Ele é calculado sobre o seguro, ele é calculado com base no seguro-desemprego. Ele não pode ser confundido com o seguro-desemprego. Apenas usar como referência de valor o seguro-desemprego para que seja calculado esse benefício e ele vem em complementação àquele caso que o trabalhador deixa de ganhar. Porque, claro, reduzindo proporcionalmente a jornada, vai ter redução de salário, né? Só que observados os limites até dos valores dados pelo seguro-desemprego. Então, por exemplo, numa faixa salarial mais baixa, por exemplo, uma redução de jornada de 50%, mais o pagamento do BPE, não vai deixar o trabalhador tão desamparado nessa situação, né? E, ao passo que o empregado que tem um salário mais elevado, esse sim vai ter um corte drástico, né? Essa foi a opção tomada, dadas as condições que o governo tem. Isso está sendo feito em vários países do mundo, ou seja, muito se critica o Estado, que o Estado não deve existir, deve Estado mínimo, mas na hora que a moça vai beber água, todo mundo corre, né? Tanto o setor financeiro, quanto o setor empresarial, todo mundo corre no Estado. Bom, tudo bem, eu acho que o Estado está para isso mesmo. Okay? E aí, você tem um complemento de renda. No caso por exemplo, de suspensão de contrato de trabalho, se a empresa tem um faturamento inferior a R$ 4.800.000, faturamento do ano calendário 2019, o governo paga 100% do valor do seguro-desemprego. Mas se a empresa tiver um faturamento superior a esse dado, 4.800.000,
o trabalhador tem direito a receber 70% do governo, no caso de suspensão, e 30% numa ajuda compensatória que o empregador fica obrigado a pagar sem nenhum encargo trabalhista. Então, são situações que nós, assim, são drásticas, terríveis, ninguém vai falar que seja boa, né, perder salário, você vai ter que replanejar sua vida por algum tempo, mas ela tem uma compensação, porque você tem uma garantia de emprego, terminado o prazo de redução ou de suspensão, você tem uma garantia de emprego no período equivalente. O empregador não poderá dispensá-lo, e se dispensar, ele vai ser obrigado a indenizar esse período que você teria direito a cumprir. Né? Ou seja, é um tipo de um acordo. Olha, eu vou reduzir agora, mas eu pelo menos garanto um período aí a sua empregabilidade. Né? Claro, o valor é baixo, né? Mas também eu não sei aí que posições que o governo poderia tomar para fazer arrecadação. Eu tenho essas ideias, mas eu não sou governante, eu não vou entrar nessa esfera. Né? Nem muito menos não sou economista, porque, aliás, todo mundo agora todo mundo é infectologista, né? Todo mundo é tudo. É engraçado como as redes sociais assim, formam grandes cientistas de tudo quanto é lado. Mas, eu brinco, doutor, eu brinco que o corona é igual ao futebol, né? Todo mundo é técnico hoje. Hoje todo mundo sabe tudo, né? Mas, de qualquer modo, o que nós temos em seguida é essa situação de proteção, para que não tenha o desemprego que está acontecendo também. Nós não podemos negar, porque muitas atividades elas podem ficar inviabilizadas por um longo período de tempo. Tá? Um exemplo, o transporte aéreo. Né? O transporte aéreo está comprometido por longo tempo. Não adianta assim, vamos falar que daqui um mês tudo volte ao normal. Para a companhia aérea não vai voltar, porque até ela se reestruturar, restabelecer, recuperar a coisa, enfim, né, se reorganizar, se reestruturar, o número de desempregados vai ser muito elevado num setor que tem pouca opção, né, porque é muito específico. Então, nós temos assim, diversos setores da economia que nós temos que ver com cuidados e com olhos especiais, um lado e outro. Eu não posso pegar e ver todo mundo de uma forma igual, né, e analisando cada situação. O grande problema, na minha opinião, hoje nós estamos enfrentando um problema gigantesco, né, na questão do emprego e da renda. Né? Mas o senhor está coberto de razão. Acho que o problema futuro, eu acredito que vai ser ainda maior por conta da... E o que é mais preocupante, doutor, é a questão do atendimento do serviço público, né? Que isso vai refletir tudo, né? Vai sair muitas pessoas que têm, por exemplo, um plano de saúde, que tenha, por exemplo, escola particular, eles vão perder esse acesso e com certeza vão recair no serviço público que já está comprometido por conta da falta de arrecadação e ele vai ser sobrecarregado com certeza. Então, é um futuro muito obscuro que nós vamos enfrentar aí, não só na geração do emprego, renda, mas também no serviço público, nós vamos estar passando por diversos problemas. Na verdade, o que nós estamos passando hoje é uma grande tragédia, né? Seria algo assim comparável, por exemplo, se caísse algum meteoro, se acontecesse uma catástrofe natural de proporção global, alguma coisa assim, né? E temos que entender que muitas das medidas, elas às vezes são ruins, são drásticas, mas elas são necessárias para que nós tenhamos o maior número de preservação de vidas. Porque hoje o que nós estamos lutando é pela preservação de vidas. Muita gente fala, não, mas outros setores estão sendo prejudicados. Eu falo, eu prefiro continuar vivendo do que qualquer outra coisa. Eu acredito que tanto da minha parte, quanto de qualquer pessoa da minha família, qualquer coisa, né? Então, por mais que seja difícil, por mais coisa, nós temos que passar por isso, saber. E eu acho que o caminho para superar essa situação é solidariedade humana, que eu acho que é uma coisa que vem, né? Nós temos visto tantas manifestações interessantes, né, com pessoas que vêm ajudar, outros doando coisas, outras pessoas, por exemplo, fazendo compra, pessoas mais idosas que têm risco de ir ao supermercado, alguma coisa, né, as pessoas procurando de um modo ajudar as outras,
que eu acho que esse é talvez um lado positivo que nós possamos extrair. Na verdade, eu acho que essa doença vem e atinge o mundo numa época que ele estava um pouco doente. E agora nós precisamos, né, curar não só essa doença, mas curar o mundo, principalmente quando nós pensarmos em amor ao próximo, em atenção às pessoas que mais necessitam, né? Em saber dividir o pão, às vezes, com aquele que está faltando, e por aí adiante. Bom, pessoal, nós estamos recebendo, vocês devem ter ouvido aí durante a transmissão um sonzinho, que são as perguntas chegando não só pela página do nosso Facebook, mas também pelo WhatsApp e pelas redes sociais que nós temos aqui. Doutor, nós recebemos muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo, né? Então, eu vou deixar aqui aberta, vou começar a ler as perguntas, e provavelmente o tempo da transmissão vai encerrar, mas a gente já começa logo na sequência mais uma transmissão. E se porventura algumas perguntas não der tempo de responder, eu repasso para o senhor, eu peço a gentileza que o senhor possa responder para a gente dar um retorno desse pessoal aí. Claro, com certeza. Eu só vou pedir o auxílio para o meu óculos aqui agora, porque sem ele eu não consigo enxergar as perguntas. Eu tenho a Heloísa, deixa eu achar ela aqui, foi a primeira que me mandou umas perguntas, doutor. E ela... Vamos perguntar do Elisandro primeiro. O Elisandro, ele enquanto eu procuro da Heloísa, o senhor vai respondendo do Elisandro para mim. O Elisandro, ele está com uma dúvida, é o seguinte, ele tem um grupo de garçons, por exemplo, trabalhadores do setor de alimentação. Eles foram demitidos e desde o dia 1º eles não receberam nenhuma verba rescisória, não fizeram nada e o escritório está fechado. O que ele faz para como é que resolve isso? Olha, a situação é a seguinte, né? É claro que ele pode ajuizar um processo trabalhista reclamando da cobrança dessas verbas, inclusive do seguro-desemprego, fundo garantido que a prefeitura tenha a receber. Tá? A Justiça do Trabalho não está parada. O que está parado são as audiências. Tá? Então, hoje mesmo eu despachei diversas liberações de guias, de alvarás, enfim, de coisa. Nós não estamos parados. Então, ele pode ajuizar o processo, buscando, pelo menos, mais ao final, a percepção dessas verbas rescisórias, mas, por enquanto, assim, emergencialmente, o que se chama uma tutela de urgência para a percepção de benefícios mais imediatos, como fundo garantia e seguro-desemprego, desde que comprovada a dispensa, né? Precisam ter um elemento de segurança, outra coisa. Mas isso, a Justiça do Trabalho não parou. Ela está, inclusive, nós estamos desenvolvendo aqui, trabalhando aqui para que nós possamos fazer audiências virtuais. Tá? Através de como estou fazendo com o senhor hoje aqui, nós vamos começar a fazer isso assim de uma forma contínua a partir agora de maio. Né, seguindo as instruções tanto do CNJ quanto do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. E, então, pode procurar e é só entrar no sistema, o advogado pode ajuizar a ação e obter uma tutela emergencial para alguma situação que for necessária. Tá. Agora, a pergunta é da Heloísa, doutor. A Heloísa, ela faz parte do corpo técnico de uma assessoria de segurança do trabalho e assim, a primeira pergunta dela é uma empresa que está trabalhando e seguindo todos os procedimentos operacional padrão e, mesmo assim, o colaborador ele foi diagnosticado com Covid. Ela é considerada uma doença ocupacional? E, se for, ela precisa fazer a abertura do CAT? Aí nós estamos num ponto extremamente delicado, tá? Porque é o seguinte, se nós vamos discutir hoje, e dada uma recente decisão do Supremo, em que a responsabilidade civil por acidente de trabalho ela é tipicamente subjetiva e extraordinariamente objetiva, né? Nós teríamos que... A discussão complexa aí seria provar que por conta do trabalho, teria adquirido a Covid, né? Por outro lado, tem um dado muito interessante da Organização Americana do Departamento de Trabalho, chamado OSHA, que ela dividiu em graus de risco de atividades, sabe? E é interessante que essa divisão, ela coloca, por exemplo, atividades de muito risco, pessoal da saúde, né? Atividades de risco acentuado,
que aquelas pessoas acessórias ao trabalho de saúde, como, por exemplo, motorista de ambulância, a pessoa por exemplo, trabalha, no caso de cemitério, ou que promova, faça limpeza de alguma coisa, elas consideram, a organização considera as atividades de risco acentuadíssimo, os médicos, os profissionais que têm contato direto, e aqueles que têm contato direto de risco acentuado. A partir daí, é possível deduzir uma questão de responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que não precisa demonstrar risco, quando você tem uma situação de risco acentuado decorrente do problema. No mais, a questão do reconhecimento como acidente de trabalho depende do reconhecimento do nexo causal. E aí eu atento aí para um detalhe muito importante. Nós praticamente não conhecemos nada sobre essa doença. Nós estamos engatinhando aqui sobre a forma de ação do vírus, onde que ele se instala, por quanto tempo, quais as pessoas que ele atinge maior, como é dado o contágio. Então, seria de uma grande dificuldade provar em juízo que a aquisição da Covid tenha sido por contrabando. Agora, no caso do médico, por exemplo, que está tratando diretamente paciente com isolamento em situação dessa e adquirir a doença, me parece aí que fica bastante evidente, e aí sim, nesse caso especificamente, eu entendo que caberia tanto médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, aquelas pessoas que têm lida direta na zona de isolamento, alguma coisa assim, elas têm, eu acho que o nexo causal pode ser configurado objetivamente, aí teria direito à emissão da CAT com a suspensão do contrato de trabalho. Tá. O que eu acho... Desculpa, pode terminar. Para tratamento ou para doença que a pessoa tiver. O que é delicado hoje, a situação é aquelas pessoas que estão em risco, né? Pessoas, por exemplo, que têm mais de 60 anos, diabetes, pressão alta, né? Fumantes, bem que eu li na matéria hoje, diz que as pessoas que fumam têm menos risco de morte. Eu não entendi nada daquilo no estudo da França, mas, enfim. Parece Doutor, nós vamos dar um intervalinho para a gente retomar a live, por conta do tempo que está esgotando, e daí a gente já volta com as perguntas. Tá bom? Um tempinho para a gente tomar uma água e reabastecer minha caneca de água aqui. Tá bem, vou pegar a minha também. Obrigado. Já volto, já. Igualmente, até mais. Valeu, até mais.
Alô. E aí, Lu? Tô em ordem. Pergunta aqui que veio, que a Heloísa é uma grande amiga e ela é polêmica aqui, viu, doutor? Caso o funcionário deixe de adotar as medidas preventivas, ele pode receber advertência ou até rescisão indireta do contrato? Ele tem que, como é que chama, que cumprir como se fosse norma de segurança do trabalho. Né? Então, se é dado para ele a ordem para uso de uma máscara, para uso por exemplo, adoção de desinfecção no local de trabalho, se ele é adotado, exigido, desde que isso não seja desproporcional, seja algo fora do propósito, assim, sem nenhuma ligação, mas que esteja dentro da necessidade da preservação. Imagine, por exemplo, no setor de alimentos, né, quais os cuidados que devem ser tomados hoje para a fabricação de alimentos, cuidados adicionais, né, para que seja. Então, são normas de segurança que interessam a todos, né? Não interessa somente ao empregador, mas a toda a sociedade e a própria saúde do empregado também, muitas vezes. Né? Muita gente não dá conta, acha, isso aqui não vai acontecer comigo. Né? Tem muito brasileiro, tem muita dessa. Né? Isso aqui não vai acontecer comigo, isso acontece com os outros, tá? Isso é papo, como é que chama? Coisa da televisão que fica querendo criar medo. Mas, se acontecer... E aí? Complica. Eu trabalhei um tempo no Japão e lá a questão de EPI era, desde a década de 90, quando eu trabalhei lá, já era muito, muito forte a cobrança disso lá. E eu fugia de usar luva de couro, eu gostava de usar luva de pano. Né? De couro, para mim, nem pensar. Até o dia que eu cortei a mão, daí eu falei, opa... E aí eles queriam me mandar embora, e queriam até me deportar para o Brasil. Aí de lá para cá eu falei, opa, o negócio é mais sério do que eu imaginava. E é verdade, o senhor tem razão. Hoje eu acho que toda a proteção, né, que nós trabalhamos para a defesa da integridade física e psicológica do trabalhador passa muito por conscientização do trabalhador, ter noção de que o uso de seus equipamentos de proteção eles são absolutamente essenciais. Né? E a falta do uso deles poderá, por exemplo, tirar o direito até uma eventual indenização, caso um acidente venha acontecer. Né? E eu sei que é incômodo, eu usando máscara aqui, por exemplo, já é um negócio difícil, como doutor, eu tenho que usar máscara e óculos, se eu for dirigir o carro, começa a embaçar, me dá um nervosismo tremendo, assim. Aí eu aprendi uma coisa que passa sabão, limpa bastante com sabão o óculos, aí não embaça. E deram essa dica, não sei, eu vou testar, vou ver o dia que eu sair, vou ver. A vantagem de ter nariz grande, doutor, que você usa na ponta aqui, daí não embaça, viu? Pelo menos comigo está acontecendo isso. Doutor, mais uma pergunta aqui, ó. Segundo a NR1, o trabalhador pode utilizar o direito de recusa caso entenda que está exposto a risco grave e iminente para a saúde. O procedimento pode ser adotado em relação ao Covid? Afinal, estamos falando de um risco biológico de avaliação qualitativa. Como proceder? Como acontece isso? Bom,
Esse é um direito que o empregado tem, o direito de resistir a algo que possa lhe colocar o risco. Mas eu acredito que tem que ser alguma situação de assim, manifesto e claro risco de situação muito grave, né? Porque não é qualquer situação que nós vamos colocar como nós não temos. É ter algo direto, por exemplo, você olha, se você for adentrar um determinado ambiente de trabalho, a probabilidade que você vai ter de aquisição dessa doença é muito alta, né? E a pessoa pode. Acontece que isso não pode ser junto com as pessoas exatamente da área de saúde. Né? As pessoas da área de saúde têm uma obrigação, elas estão convocadas, né, de acordo com a lei específica da pandemia, para trabalho, inclusive, suspendendo férias, enfim, uma série de coisas. Né? Mas seja aquilo que seja muito evidente que colocar um risco muito acentuado. Né? Tá. Agora a pergunta vem lá da Olívia, doutor. As empresas são obrigadas a afastar os trabalhadores do grupo de risco das suas funções? É obrigado isso ou é opcional? Não, é opcional. Né? Não, ela fala assim que a lei ela não dá uma obrigatoriedade, mas ela fala assim que como é que chama? Dá uma opção preferencial para afastamento em férias daquele. O recomendável é que as pessoas sejam colocadas, sejam afastadas. Né? Mas assim, não há uma determinação expressa, né, clara, de modo previsto legalmente, devam se afastar, mas elas preferencialmente devem ser mesmo, porque correndo risco. Se o problema é que, se mantida a pessoa numa condição que ela tem risco e vem acontecer algo com ela, o empregador pode responder por indenização por conta dessa manutenção. A Daiane Castilho, que também está online, tanto ela quanto a Olivia, que fez a pergunta agora, ela queria tirar mais alguma, queria que o senhor falasse um pouquinho mais da suspensão do contrato de trabalho. Como é que vai fazer, como é que funciona o pagamento do colaborador nessa questão? No caso de suspensão. No caso de suspensão, é feito um acordo, tem que ser necessariamente um acordo escrito, pelo menos entre trabalhador e empregador. Esse acordo tem que ser comunicado ao Ministério da Economia, que vai ter um prazo de 30 dias para começar a pagar o benefício, o BPE. Né? Se for no caso de empresa com menos de 4 milhões e 800 de receita, se for aquela que der de faturamento, acima, o governo paga 70% e o empregador vai pagar 30%. Né? E eu acredito que aí o empregador vai ter que pagar dentro do prazo estabelecido para pagamento de salário, que ainda essa ajuda que o empregador vai dar em 30%, trata-se de uma ajuda, ela não tem natureza salarial, não engloba fundo de garantia, não reflete em férias, nem 13º. Tá? Trata-se apenas de um auxílio de complementação que o empregador vai ter que pagar para integrar o teto do seguro-desemprego. Agora, quem vai pagar o benefício, seja ele 70% ou 100%, é o próprio governo. Entendi. Doutor, provavelmente falamos da Caixa Econômica. Tá. Nós falamos já, agora há pouco, o senhor citou a questão dos profissionais da saúde, né, se ele for contaminado, então essa pergunta já foi feita, já foi respondida. Tem uma outra pergunta aqui. Se o funcionário for demitido durante a pandemia e depois recontratado, existe o risco de unicidade ou continuidade do contrato de trabalho? Bom, pode ter, se por exemplo, verificado um determinado vício aí na contratação, né, na dispensa e recontratação. Né? Normalmente, as empresas têm aceito 90 dias como prazo, né, através do baseado no portaria do Ministério do Trabalho, que a recontratação seguida de contratação de 90 dias presume ser fraudulenta. Né? Porque, infelizmente, isso foi muito utilizado tanto em meio rural, especial, uma forma de contrato de prazo terminado, cuja rescisão tem valores inferiores. Né? Mas acho que são situações específicas. Dentro da pandemia, é possível explicar que, né, assim, me parece, olha, a situação chegou a um ponto que realmente você tem que compreender que, olha, eu vou ter que dispensar. E, de repente, a situação volta a retomar,
aí tem uma nova contratação, né? Então, eu acho que também isso aí pode não ser, depende muito da situação, como seja demonstrado. Né? Interessante que, no caso de atleta profissional de futebol, todo contrato não leva a sequência de um contrato único. Tá? Sempre, cada contrato é um contrato por prazo determinado, como exige a lei e são os princípios do direito esportivo. Então, todos os contratos do atleta de futebol, ele é diferenciado, ele é só contrato por prazo determinado, não dá para fazer uma ligação, transformar em um único contrato de trabalho. Doutor, a pergunta deve ser também por conta do profissional da área de alimentação, no caso do restaurante, que foi a mesma pessoa que mandou para mim. No caso da suspensão do contrato em abril, o salário de fevereiro e março deve ser pago pelo empregador ou ele pode postergar isso? Não. Acho que não, né? Não, isso aí já é fato já ocorrido no PDEP, ele devia ter pago. Né? Ele tem hora salarial. Entendi. Doutor, o senhor tem mais alguma consideração para fazer? Acho que as perguntas aqui eu acho que eu consigo mandar depois para o senhor, que tem muita coisa repetida. Uhum. O senhor já falou, e daí qualquer coisa eu mando para o senhor depois. Tá bom. Não, eu gostaria de considerar, assim, só que, né, recolocando aqui, né, mais uma vez, tratando de uma situação muito especial. Nós vamos pensar que eu nunca li nada, algo que atingisse, assim, dentro do mundo do trabalho, com tamanha intensidade, tamanho impacto, essa pandemia. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer ainda, estamos torcendo para que os impactos sejam menores possíveis, mas, dado o comportamento de muita gente, infelizmente, parece que a coisa não vai ser assim. De qualquer modo, nós temos que estar sempre solidários, sempre próximos uns aos outros, nos ajudando, né? Sempre prestando todo tipo de serviço, e, nesse aspecto, a Justiça do Trabalho, ela se coloca integralmente, né, junto com todas as forças da sociedade, ela não está parada, muito pelo contrário, ela nunca produziu tanto, porque está aproveitando esse tempo que nós não estamos fazendo audiência, ela está soltando aí muita coisa. Estamos sempre à disposição para ajudar, e o que eu posso orientar a todos é o seguinte: quando for sair de casa, por favor, não esqueça. Né? Isso, doutor. A minha ficou na outra mesa, lá não vou conseguir acompanhar o senhor. Mas uma pergunta que não quer calar, doutor. Essa é minha agora, do cidadão Pedro. O senhor nós já temos um caminhão de processos aí, independente da vara, independente do segmento do judiciário. O senhor está preparado para uma avalanche de processos aí agora, depois de tudo isso tudo? Sim, nós estamos nos preparando, sabendo que vai vir um tsunami de processos. Né? Imagino. Nós estamos tendo muitas existências, não tem muitos questionamentos, porque é uma situação diferenciada. São situações que... Eu estou aqui com uma pilha de livros clássicos para tentar entender alguém procurando explicar alguma coisa que tenha acontecido em época de guerra. Nós estamos assim, uma situação fora. Vai vir uma grande quantidade. Fora isso, nós temos ainda todas as audiências desse prazo que nós estamos com o fórum fechado. E, de qualquer modo, nós vamos ter que atender. Né? E, a par disso, nós estamos perdendo funcionários, porque, através de uma emenda constitucional, nós não podemos repor funcionários. Então, nós estamos perdendo funcionários e não tendo reposição. Assim, nós estamos perdendo juízes, também nós estamos sem reposição. Eu vejo como um processo de desmonte da Justiça do Trabalho, de um modo geral, que não é engendrado desse governo. Sabe? O governo apenas faz parte. Hoje, até o futuro ministro do Trabalho falou que quer ver nós fora da face dele. Né? O deputado Roberto Jefferson, parece que está cotado aí. Né? Mas, enfim, espero que seja só mais uma bravata, alguma coisa, porque o país não vive sem a Justiça do Trabalho. Não tem como vamos solucionar tantos problemas assim. O que nós temos é que ter bastante dedicação, bastante bom senso, né? Ponderação de todos. Não adianta só o juiz, só o funcionário, mas também a parte, sabe, não querer tirar proveito da situação, sabe, querer tirar aquela coisa assim, tipo,
Não é hora, por exemplo, para nós pensarmos em obter vantagem em cima de uma pessoa nesse momento, né? Tem que ser bem claro, vamos nos ajudar. Espero que, terminado esse pesadelo aí, que um dia vai terminar, né? Nós tenhamos uma sociedade melhor. E eu acho que seja o lado positivo que nós passemos a pensar melhor sobre qual é o nosso papel aqui na nossa vida, qual é o nosso papel perante, né, aqueles que creem perante Deus, ou as suas instituições religiosas, né, das suas crenças, o que nós estamos aqui? Nós estamos em sociedade para nos ajudar, né? Não adianta ficar um contra o outro. Então, espero que saia como lição positiva. É aquilo que eu falei, né, doutor? Que a gente sempre tem a oportunidade de tirar proveito, seja de qualquer situação, né? A gente consiga aprender com aquilo que a gente está vivenciando, seja num momento difícil ou num momento bom. O nosso Deus maior, ele tem sempre um ensinamento a nos mostrar, né? Em todas as situações. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado a você que nos acompanhou aí nessa live, quase uma hora, praticamente uma hora de conversa, que a gente tenha mais oportunidades de estar esclarecendo a população, que o senhor tem uma porta extremamente aberta aqui no meu gabinete, no Legislativo de Piracicaba, doutor. Conte sempre com a gente aqui, no que a gente puder ajudar, principalmente nesse momento difícil aí, que a gente possa estar colaborando cada vez mais. Que Deus abençoe o senhor, força, coragem e prevenção sempre. Um abraço, doutor. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, um abraço ao senhor. Também esse trabalho está sempre à disposição ao senhor de toda a comunidade piracicabana, e também com força, com tenacidade, com fé, principalmente, nós vamos superar esse momento. Eu agradeço bastante o convite e estamos aí na. E não esqueça de. Não esquece da máscara. A minha está na outra mesa, que eu só tirei para a live. Um abraço, doutor. Obrigado. Igualmente, um abraço, vereador.